Não é em português. No entanto, se você os ouve, você não recebe nada de Cristo. Nada da vida de Cristo. Intelecto em ação. Pura erudição. Não é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de entendimento espiritual. Sabe por quê? Quando em Coríntios 2, texto que já comentamos, ele fala sobre o intelecto humano, ele coloca num nível tão baixo com relação às coisas de Deus, que nós ficamos surpresos. Se já não tivemos nossa própria experiência nesse assunto. Ele vai dizer assim: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, tomando iniciativa, nolo revelou. Deus rasgou o véu. Não tem nada a ver com erudição humana. Não tem nada a ver com escolasticismo. Não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com entendimento espiritual. Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as coisas profundas de Deus. É maravilhoso. Ele tudo conhece. Então ele é o único capaz de revelar. Mas ele não termina aí não. Ele vai dizer assim: ora, olha a sua conclusão. O homem natural não entende. E nessa classe de homem natural ele colocou todos nós, naturalmente falando, é claro, com uma mente desassistida, que não somos objetos da revelação do Espírito Santo. Todos os homens. O homem natural, e ele diz duas coisas também graves. Ele diz primeiro que ele não entende. Depois ele diz que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ele não pode discerni-las, porque elas se explicam espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Ele compara coisas espirituais com espirituais. Você se lembra dessa expressão? 1 Coríntios 2,14. Sabe o que ela quer dizer? O Espírito Santo é capaz de nos dar uma roupagem espiritual, palavras espirituais, conceitos espirituais, mentalidade espiritual, para explicar conceitos espirituais. Isso é o que ele quis dizer ali. Que maravilha, irmão. Então nós entendemos agora qual é o segredo da pregação. É a unção habilitadora do Espírito Santo sobre a palavra, porque só Ele é capaz. Só Ele é capaz de usar palavras, roupagem adequada para traduzir verdades que estão muito acima da nossa compreensão e do nosso entendimento. Então Ele vai dizer, comparando coisas espirituais com espirituais. É a expressão que Ele usa ali. Que importante, irmãos. Você vê, diante desse serviço, nós somos absolutamente inadequados. Então, esse é o caminho que Paulo está entrando aqui nessa oração. Ele ora pelos Efésios e sabe que os Efésios são idênticos a ele, na questão do seu equipamento natural. Nada podem compreender. Então eu me ponho de joelhos diante do Pai e oro, para que Ele conceda que, baseado na riqueza da sua glória, vocês sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no homem interior. E aí, pulando o verso 17 por enquanto, ele vai dizer, acrescentar aí, como falamos, o terceiro elo, no verso 18, a fim de poderes compreender. Então aí está claro para nós. Contemplação de Cristo, pelo próprio Espírito Santo, fortalecidos com o poder do nosso homem interior, para que possamos compreender. Compreender é inteligência espiritual, não é inteligência natural, intelectual. Então, sigamos. Verso 16